Acabava de entregar R$ 530 mil para os custos da cirurgia cardíaca da minha sogra. Meu marido imediatamente me entregou os papéis do divórcio. Assine. Sua responsabilidade nesta casa acabou. Eu não discuti e meu consentimento tão rápido o deixou chocado. Meu nome é Sofia, estou entrando na casa dos 30, trabalho como chefe de contabilidade em uma empresa privada. Por anos, como nora, eu sempre fui a principal provedora financeira da família. Não porque eu quisesse me exibir, mas porque se eu não tomasse a frente, não haveria mais ninguém em quem confiar. Minha sogra, Dona Elza, foi diagnosticada com uma doença cardíaca grave no início daquele ano. O médico disse, se não for operada logo, o risco é altíssimo. No entanto, o custo da operação assustou toda a nossa família. R$ 530 mil, um valor enorme para qualquer um. Mas para a família do meu marido, essa quantia era quase impossível. Quando o médico nos informou o custo, a sala ficou em silêncio. Marcos, meu marido, foi o primeiro a falar, mas suas palavras me deixaram gelada. Deixe-me pensar sobre isso. Depois de dizer isso, ele ficou em silêncio. Não fez mais perguntas e não ofereceu nenhuma solução. Seus irmãos tinham 1001 desculpas. Um alegou que estava pagando um empréstimo bancário. Outro disse que ainda tinha que sustentar os filhos pequenos. Outro apenas suspirou, dizendo, a economia está difícil, não sei de onde tirar esse dinheiro. No final, todos os olhos se voltaram para mim. Ninguém disse diretamente, mas todos entenderam em silêncio. A nora teria que arcar com a despesa. Eu não reagi, apenas assenti em silêncio. Naquela noite, sentei-me sozinha na sala, olhando para a caderneta de poupança que juntei por anos. Era um fundo de emergência que preparei para mim mesma. Uma segurança para o caso de algo inesperado acontecer, mas no fim eu a usei. O dinheiro não era suficiente. Procurei um empréstimo adicional sem contar a ninguém, sem reclamar com meu marido. Em silêncio, juntei os R$ 530 mil e fui sozinha pagar as despesas do hospital. Um dia antes da internação, Dona Elza me chamou. Ela segurou minha mão com força. Suas mãos eram magras, frias e trêmulas. Ela me olhou por um longo tempo e sussurrou, Sofia, sei que você está se sacrificando muito. Eu lhe devo minha vida. Eu apenas sorri levemente e balancei a cabeça. Não diga isso, mãe. Enquanto eu puder, eu farei. Honestamente, eu não precisava de sua gratidão. Eu só esperava que depois disso, essa família me visse de uma maneira um pouco diferente. Pelo menos meu marido, o homem que escolhi para passar o resto da vida, entenderia que eu não era uma estranha. Nos dias de hospital, eu mal tive tempo para descansar. Desde cuidar da administração, comprar medicamentos, monitorar sua condição, até cuidar de minha sogra em cada refeição e sono. Eu fiz tudo sozinha. Houve noites em que não dormi nada, apenas consegui fechar os olhos por alguns minutos em uma cadeira no corredor. Marcos ainda aparecia, mas muito raramente. Cada vez que vinha, sentava-se por um momento e depois se despedia. Amor, tenho trabalho. Preciso ir. Um dia ele veio, olhou brevemente para a mãe e me perguntou: está tudo sob controle, certo? Antes que eu pudesse responder, ele já havia pegado o celular e saído. Eu observei, meu coração doeu um pouco, mas tentei me consolar. Talvez ele estivesse estressado, talvez também estivesse cansado. No dia da cirurgia, fiquei do lado de fora da sala de cirurgia por horas. Minhas mãos estavam geladas. As palmas das minhas mãos estavam suadas. Eu não ousava sentar. Apenas andava de um lado para o outro. Meus olhos estavam fixos na porta, firmemente fechada. Na minha cabeça havia apenas um pensamento: que a mãe se salvasse. Quando o médico saiu, tirou a máscara e disse: a cirurgia foi um sucesso. A paciente superou a fase crítica, eu quase desmaiei. Não me lembro do que disse. O que me lembro são as lágrimas que não paravam de rolar.
uma mistura de alívio e exaustão avassaladora. Nos dias seguintes, Dona Elsa se recuperou lentamente. Continuei cuidando dela até que ela recebesse alta. Só então percebi que havia perdido vários quilos e meu corpo parecia flutuar por falta de sono. Mas em troca, havia um sentimento estranho no meu coração. Como se depois de tudo isso, tudo fosse ficar bem. Eu havia cumprido meu dever. Eu não virei as costas quando a família precisou de mim. E eu acreditava que, após essa aprovação, todos mudariam, especialmente Marcos. Acreditava que pelo menos ele me olharia com outros olhos. Não mais como uma obrigação, não mais como algo que era esperado, mas com respeito. Eu acreditava tanto nisso e essa crença foi o que mais me machucou no final. Dizem que a vida nem sempre retribui nossa bondade com a mesma moeda. Às vezes, é justamente quando acabamos de nos esgotar por alguém que começamos a ver seu verdadeiro rosto. Para mim, o período após a alta da minha sogra foi esse momento. Sempre que me lembro daqueles dias, sinto uma fina camada de gelo envolvendo meu coração. Frio e penetrante, sutil, mas que nunca desaparece. Eu pensei que, depois da cirurgia, o clima em casa seria diferente. Eu não precisava de elogios ou agradecimentos. Bastaria que não fossem mais frios, que não considerassem meu sacrifício como algo corriqueiro. Mas não, desde que Dona Elsa voltou para casa, um clima estranho pairava no ar. Ninguém gritava, ninguém procurava briga, nem havia caras amarradas abertamente. No entanto, quanto mais silencioso, mais sufocada eu me sentia. Marcos foi o primeiro a mudar. Se antes, ele ainda trocava algumas palavras, fingia preocupação com a mãe ou falava uma ou duas frases comigo no hospital. Depois que a mãe voltou, ele parecia ter se retirado completamente. Ele saía mais cedo e voltava mais tarde. Um dia, preparei o jantar. Liguei para ele 3, 4 vezes. Ele respondeu, apenas com uma mensagem curta. Pode comer, estou ocupado. Eu ainda tentei entender. Talvez ele estivesse cansado. A mãe tinha acabado de ser operada, as finanças da família estavam esgotadas. É normal um homem se sentir pressionado. Por isso, não reclamei nem o culpei. Quando ele chegava em casa, eu ainda aquecia sua comida, preparava um banho quente e perguntava gentilmente: o dia foi muito cansativo, amor? No entanto, sua resposta era muitas vezes um murmúrio baixo ou, pior ainda, uma frase fria. Estou cansado, não faça tantas perguntas. Ele não disse essa frase apenas uma vez. No começo pensei que estava sendo muito sensível, mas as pequenas coisas foram se acumulando até que eu não pude mais me enganar. O mais estranho foi que logo após as despesas do hospital serem pagas, antes, mesmo que eu pudesse respirar aliviada, Marcos começou a se interessar pelo meu dinheiro de uma forma incomum. Uma noite, ele estava entretido com o celular. De repente levantou a cabeça e perguntou: quanto dinheiro você ainda tem? Fiquei em silêncio por um momento antes de responder. O que você quer dizer? Minhas economias foram quase todas para a cirurgia. Eu sei, disse ele sem expressão, apenas balançando a cabeça e perguntando novamente com um tom neutro. Ainda tem alguma outra reserva? Eu olhei para meu marido e o senti um estranho. O homem que acabara de me ver liquidar todas as minhas economias, até mesmo contrair dívidas por sua mãe, deveria ser o que mais se sentiria constrangido. Mas, naquele momento, a primeira coisa com que ele se preocupou não foi se eu estava cansada ou se me faltava algo, mas quanto dinheiro eu ainda tinha. Comecei a me sentir ansiosa. Mas, como outras mulheres acostumadas à paciência, voltei a procurar desculpas para perdoá-lo. Talvez ele estivesse preocupado com os custos dos medicamentos pós-operatórios. Talvez ele temesse uma recaída da mãe. Ou talvez os homens sejam apenas desajeitados e não saibam como demonstrar preocupação, fazendo com que suas perguntas soassem ríspidas. Então, uma noite, enquanto eu estendia roupas na varanda, ouvi o telefone dele tocar na sala de estar. Marcos achou que eu ainda estava na cozinha, então não ficou alerta. Ele atendeu rapidamente. Sua voz se suavizou, muito diferente do tom rude
que ele usava comigo nos últimos dias. Eu não estava espionando de propósito, mas na casa silenciosa, cada palavra que ele dizia era muito clara. Ele falava baixo, mas a gentileza em sua voz me causava uma dor no coração. Vou resolver tudo o mais rápido possível. Não se preocupe. Sim, eu sei. Não vou te deixar esperando muito. Eu fiquei parada atrás da porta da varanda. Aquela não era a voz de um homem falando de trabalho. Eu vivi com ele por anos. Sei que um homem pode enganar os outros, mas o tom de sua voz ao falar gentilmente com alguém é muito difícil de esconder. A maneira como ele baixava a voz, o ritmo lento de sua fala e o tom persuasivo no final das frases. Eu o conhecia bem demais. Quando ele se virou e me viu parada ali com um cesto de roupa suja, seu rosto ficou tenso por um momento. Eu apenas perguntei em um tom normal. Quem estava no telefone, amor? Ele respondeu instantaneamente. Tão rápido que parecia preparado. Um cliente. Eu assenti, não perguntei mais nada. Mas a partir daquele momento, a primeira rachadura apareceu em meu coração. Muito pequena. Talvez alguém que não se importasse não notasse, mas eu era diferente. Eu sou uma mulher. Às vezes, não é preciso provas. Um pressentimento é suficiente para deixar o coração inquieto a noite toda. Em casa, quem me deixava igualmente confusa era Dona Elza. Após a cirurgia, sua saúde ainda estava frágil. Ela andava devagar e falava mais baixo do que antes. Mas o que notei foi o olhar dela quando me encarava. Várias vezes a peguei me olhando como se quisesse dizer algo, mas depois desistia. Um dia, quando levei canja de galinha para seu quarto, ela segurou minha mão. Seus olhos estavam vermelhos, seus lábios se moviam sem som. Sentei-me ao lado de sua cama e perguntei gentilmente: "A senhora quer me dizer alguma coisa, mãe?" Ela me olhou por um longo tempo. Seu olhar era uma mistura de pena, culpa e medo de algo. Finalmente, ela apenas suspirou, soltou minha mão e sussurrou. Depois, eu não entendi. Realmente não entendi. Mas, a partir daquele dia, meu coração não conseguiu mais ficar em paz. Marcos estava frio e estranho. Dona Elza claramente escondia algo. E eu era como caminhar no meio da névoa, sabendo que havia algo ao meu redor, mas incapaz de ver claramente. Muitas vezes, deitada ao lado do meu marido, eu ouvia sua respiração regular no escuro. Mas a distância entre nós parecia tão grande. Às vezes, eu queria acordá-lo e perguntar diretamente, mas sempre desistia. Eu tinha medo de estar enganada. Tinha medo de estar exagerando um problema que ainda não era claro. E, acima de tudo, eu ainda mantinha uma pequena esperança de que tudo isso era apenas porque eu estava muito cansada após a aprovação recente, o que me tornava mais desconfiada. Então, escolhi o silêncio. Não fiz alarde, não interroguei e não contei a ninguém. Apenas observei em silêncio. No entanto, foi precisamente esse silêncio que no final me ajudou a ver a verdade tão dolorosa que, se eu soubesse antes, talvez não tivesse coragem suficiente para contar agora. E o que eu mais temia aconteceu. Sem alarde, sem aviso, apenas caiu como uma faca fria, certeira e mortal. O evento ocorreu em uma tarde, apenas alguns dias depois que minha sogra superou a fase crítica e sua saúde começou a se estabilizar. Ela já conseguia andar pela casa e não dependia mais tanto de analgésicos. Naquele dia, voltei do trabalho um pouco tarde. Um dia inteiro, revisando livros contábeis, deixou minha cabeça tensa como a corda de um violão. Mas, no caminho para casa, ainda parei no mercado para comprar peixe e legumes, planejando cozinhar a canja de galinha favorita de Dona Elza. Na minha cabeça, ainda havia pensamentos muito comuns. Chegar em casa, trocar de roupa, cozinhar, verificar se a mãe já havia tomado os remédios. E se Marcos chegasse mais cedo, tentaria falar com ele com calma mais uma vez. No entanto, assim que entrei em casa, senti uma atmosfera diferente. Não havia cheiro de comida, nem o som da televisão,
nem a tosse baixa de Dona Elsa vindo de seu quarto, como de costume. A sala de estar estava bem iluminada. As cortinas estavam bem fechadas e Marcos estava sentado no sofá. Suas costas estavam retas, as duas mãos nos joelhos, com uma expressão tão fria que meu coração imediatamente se encolheu. Ele levantou a cabeça, olhou para mim brevemente e disse de forma curta: "Vem aqui, quero falar com você." A maneira como ele me chamou, sem nenhum apelido carinhoso, me fez parar na entrada. Por anos de casamento, por mais bravo que estivesse, ele nunca havia usado um tom tão distante. Coloquei minhas sacolas de compras no chão e caminhei lentamente para a sala de estar. E lá, na mesa de centro de vidro à minha frente, havia uma folha de papel branca, cuidadosamente arrumada. De relance eu já sabia o que era: os papéis do divórcio. Meu coração pareceu parar de bater por alguns segundos. Meus olhos estavam fixos na inscrição no topo do documento. Depois, desceram para a parte inferior. Lá já estava a assinatura de Marcos, o traço firme e claro, sem a menor hesitação. Isso significava que ele havia preparado isso há muito tempo. Não era raiva momentânea, não era uma ameaça, mas uma decisão calculada. Levantei o rosto para olhar meu marido, sentindo como se estivesse vendo um completo estranho. Minha garganta estava seca. Levei alguns segundos para conseguir falar. "O que é isso?" Marcos recostou-se relaxadamente no sofá, sua voz tão calma que parecia assustadora. "Assine. Sua responsabilidade nesta casa acabou." Cada palavra caía levemente, mas parecia um martelo batendo no meu peito. Fiquei paralisada. Talvez se naquele momento ele tivesse gritado, xingado ou procurado briga, eu teria entendido melhor, mas não. Ele pronunciou aquela frase com uma calma seca, como se estivesse me mandando assinar um recibo de entrega. Negócio fechado, cada um para o seu lado. Não sei quanto tempo fiquei parada ali. Minha mente estava em branco, todo o cansaço do hospital, todo o dinheiro que sacrifiquei, todas as noites sem dormir, todas as esperanças de uma família após a tempestade, tudo parecia ter sido esmagado por uma mão invisível em um instante. Ouvi minha própria voz perguntar muito baixo: "Por quê?" Marcos mal precisou pensar. Ele respondeu instantaneamente. Seus olhos me encararam sem piscar. "Porque não somos mais compatíveis." Não quero prolongar mais isso. Incompatíveis. Eu quase ri amargamente. Uma frase concisa, limpa e agradável de ouvir, mas fria até os ossos. Essa frase apagou tudo o que já existiu entre nós em uma única linha, sem mencionar nossos anos de casamento, sem mencionar o dinheiro que eu acabara de gastar para salvar sua mãe, sem mencionar os dias em que vigiei no hospital até ficar pálida, como se tudo isso nunca tivesse existido, como se eu nunca tivesse sido sua esposa, como se 530 mil fossem apenas vento. Virei-me para Dona Elsa. Ela estava sentada em uma poltrona perto da janela. Suas mãos agarravam a barra de sua roupa. Sua cabeça estava baixa. Desde que entrei, ela não disse uma palavra. E agora também, ela apenas ficou sentada em silêncio, o rosto pálido, os olhos fixos no chão, sem coragem de levantar a cabeça para me olhar nem por um segundo. Sua atitude cabisbaixa era ainda mais dolorosa do que as palavras de Marcos, porque apenas olhando para ela, eu entendi. Ela já sabia. Talvez não concordasse, talvez se sentisse dividida, mas ela sabia e escolheu o silêncio. Uma sensação de frio percorreu minhas costas. Minha dor não era mais explosiva, mas uma dor que perfurava cada fibra da minha carne. Acontece que aqueles olhares evasivos, aquelas frases interrompidas, nada disso era minha imaginação. Eles já sabiam de tudo. Eu era apenas a última peça a ser colocada neste tabuleiro de xadrez. Marcos provavelmente viu que eu ainda não havia tocado nos papéis, então seu tom começou a se elevar um pouco. "Assine logo para não perdermos nosso tempo." Lentamente voltei a olhar. Este homem foi quem segurou minha mão no dia do nosso casamento. Quem disse que não importava o quão difícil a vida se tornasse, ele não me deixaria sofrer. O homem que alguns dias atrás
ainda estava no hospital me vendo correr para cima e para baixo por sua mãe. Mas agora ele estava sentado à minha frente, pressionando-me a assinar os papéis do divórcio com uma expressão impaciente, como se estivesse esperando o pagamento de uma dívida. Eu não chorei, talvez porque a dor já tivesse ultrapassado o limite das lágrimas. Eu apenas perguntei muito baixo, mas cada palavra era clara. Você tem certeza, Marcos? Marcos me olhou diretamente, sem piscar, e assentiu instantaneamente, sem um segundo de hesitação, sem um pingo de ternura, sem a expressão de um homem que se sentia culpado por ter traído sua esposa. Havia apenas uma frieza cruel. Naquele momento, eu entendi tudo. Entendi que este casamento não estava mais rachado, mas apodrecido há sabe-se lá quanto tempo. Entendi que o homem à minha frente não era mais meu marido. E entendi que, aos olhos dele, eu era realmente apenas alguém que acabara de cumprir sua última responsabilidade antes de ser descartada. Fiquei diante dos papéis do divórcio. Meu peito parecia pesado, como se uma pedra estivesse sobre ele. Mas meu coração de repente ficou silencioso de uma forma assustadora. Há traições que, quando reveladas, provocam brigas, lágrimas e gritos. Mas eu senti apenas um vazio gigantesco se abrindo dentro de mim. Eu sabia que, a partir daquele momento, algo dentro de mim havia morrido. Não o amor, mas a confiança. Quando a confiança morre, uma pessoa não tem mais energia para gritar. Talvez por isso, ao ver o aceno firme de Marcos, eu fiquei estranhamente calma. Não calma porque eu era mais forte do que ele, mas porque, naquele momento, percebi que se eu ainda chorasse ou implorasse, quem seria pisoteada novamente seria apenas eu mesma. Olhei para os papéis do divórcio sobre a mesa. Apenas algumas folhas de papel fino, algumas linhas curtas digitadas, mas o suficiente para apagar anos da minha vida nesta casa. Toda a minha paciência, tudo que eu acreditava ser uma família. Minha mão se estendeu lentamente, pegando a caneta que estava ao lado. Talvez Marcos também não esperasse que eu reagisse assim. Ele franziu a testa, seu olhar mostrando um pouco de surpresa. Talvez ele tivesse imaginado que eu o bombardearia com perguntas, choraria histericamente ou imploraria e o culparia. Mas não. Puxei a cadeira mais próxima, sentei-me, virei os papéis na minha direção, abaixei a cabeça e assinei. O traço da minha caneta não tremeu. Eu mesma. Ao me lembrar, acho estranho. Alguém que acabou de ser traída brutalmente pelo marido, que acabou de ser expulsa de casa depois de esgotar suas economias. Pela sogra, deveria estar um caos, mas não. Escrevi cada traço com muita clareza e precisão. Como se quem estivesse assinando não fosse uma esposa de coração partido, mas uma estranha finalizando a última formalidade com o seu passado. Depois de terminar, coloquei a caneta sobre a mesa, levantei a cabeça para olhar para Marcos e disse apenas, muito baixo, certo, eu assino, mas que você não se arrependa. Assim que a frase terminou, Marcos riu com cinismo. Seu sorriso era um escárnio, meio desdenhoso, meio vitorioso. Ele recostou-se, cruzou os braços sobre o peito e disse com um tom de zombaria, você se acha tão importante assim. Se isso tivesse acontecido no passado, essa frase talvez me deixasse sem fôlego. Mas estranhamente naquele momento eu senti apenas frio. Frio pelo tom de sua voz, frio pelo seu olhar e frio pela minha própria estupidez ao longo dos anos. Eu costumava pensar que este homem era bondoso. Pensei que, embora um pouco indiferente e fraco, no fundo do seu coração, ele era uma pessoa consciente. Acontece que não, ele não mudou da noite para o dia. Apenas agora, ele não precisava mais fingir. Eu não respondi à sua zombaria. Não porque me faltassem palavras, mas porque senti que não era mais necessário. Há pessoas com quem, em um certo ponto, não queremos mais discutir. Porque o fato de já termos depositado nossa confiança nelas já é uma derrota grande demais. Levantei-me e caminhei direto para o quarto.
O quarto que eu sempre cuidei pouco a pouco. Desde o jogo de cama que escolhi, as cortinas que instalei, até cada camisa de Marcos que dobrei, cuidadosamente no armário. Mas ao entrar, senti o quarto tão estranho como se fosse de outra pessoa. Abri o armário, peguei uma pequena mala e, silenciosamente, coloquei algumas mudas de roupa, itens pessoais e documentos importantes. Não peguei muito, nem pretendia olhar novamente o que havia naquele quarto que eu comprei, que era realmente meu. Talvez quando o coração de uma pessoa esfria, ela não se importe mais com ninharias como essa. Enquanto eu fazia as malas, ninguém entrou. Ninguém me impediu, ninguém perguntou, nem mesmo uma palavra de cortesia. Havia apenas o som do zíper da mala. O som de uma gaveta sendo aberta e fechada, ecoando secamente na casa que eu antes chamava de meu lar. Levei minha mala para fora. Marcos ainda estava sentado na mesma posição. Seus olhos estavam fixos no celular, como se minha partida não tivesse nada a ver com ele. Sua atitude indiferente foi a facada final. Provou que este divórcio, esta expulsão, para ele não era algo doloroso. Era apenas um passo calculado. Passei por Dona Elsa. Só então ela de repente estendeu a mão e agarrou meu pulso. Sua mão era magra e fria, tremendo tanto que eu podia sentir. Eu me virei. Ela levantou o rosto para me olhar. Seus olhos estavam vermelhos, sua voz rouca. Me desculpe. Apenas 3 palavras, mas pareciam vir do fundo do seu coração. Talvez ela realmente se sentisse culpada, talvez estivesse triste, talvez também se sentisse impotente. Mas eu não tinha mais coração suficiente para consolá-la. Há desculpas que, se chegam tarde demais, não têm mais o poder de consertar nada. Eu apenas a olhei. Um olhar que não implicava mais censura, nem era tão caloroso como antes. Eu não disse palavras duras, nem perguntei por que ela ficou em silêncio. Porque eu sabia que qualquer resposta naquele momento não mudaria nada. Ela havia escolhido o silêncio quando eu mais precisei dela. E esse silêncio, para mim, também era uma escolha. Gentilmente, retirei minha mão da dela. Não com rudeza, não com crueldade, mas o suficiente para ela entender que a partir daquele momento tudo havia mudado. Então peguei minha mala e saí pela porta. Quando a porta se fechou atrás de mim, a primeira coisa que senti não foi dor, mas um estranho alívio. Como se eu tivesse acabado de cortar uma corda que estava estrangulando meu pescoço sem que eu percebesse. Aquela casa, aquele casamento, os papéis que me forcei a desempenhar com perfeição, de repente ficaram para trás. No entanto, essa sensação de alívio não durou muito. Assim que desci o último degrau, percebi que o problema não era tão simples quanto uma separação por falta de amor. Ninguém que acaba de esgotar suas economias pela sogra é imediatamente descartado com tanta frieza e pressa, a menos que haja algo mais por trás. A maneira como Marcos me olhou, sua insistência, a forma como Dona Elsa ficou de cabeça baixa o tempo todo. Tudo era muito estranho. Parei do lado de fora do portão, respirando fundo. O vento da tarde soprava em meu cabelo. Era frio, mas minha cabeça ficou clara. Eu não voltei para dentro, nem liguei para ninguém para desabafar. Apenas fui embora em silêncio, carregando uma pequena mala e um vazio imenso no coração. A partir daquele momento, eu sabia que não deveria reagir precipitadamente. Quanto mais dor, mais silenciosa eu deveria ser. Quanto mais raiva, mais atenta eu deveria estar, porque meu pressentimento naquele momento dizia muito claramente: este problema não havia acabado, e o que me esperava pela frente poderia ser muito pior do que os papéis do divórcio que eu acabara de assinar. 3 dias depois de deixar aquela casa, mudei-me para um pequeno apartamento, comprei antes de me casar. Era o único lugar que estava realmente em meu nome, o único lugar que eu podia chamar de meu porto seguro naquele momento. O apartamento tinha apenas 50 quadrados metros. Não era luxuoso, os móveis eram simples, mas ao entrar, senti que podia respirar muito mais aliviada.
Pelo menos aqui não havia o olhar frio de Marcos, nem o silêncio culpado de Dona Elsa, e nem a sensação de ter sido espremida até secar e depois jogada fora como algo inútil. Naqueles 3 dias, quase não vi ninguém. Tirei uma licença temporária, desliguei meu celular e mantive comunicação apenas com algumas pessoas importantes do escritório. Eu não chorei histericamente como as pessoas imaginariam de uma mulher recém-divorciada. Apenas senti minha cabeça pesada, como se houvesse centenas de peças de um quebra-cabeça se chocando, mas ainda não formando uma imagem. No 3º dia, depois de uma noite quase sem dormir, decidi pegar minha caixa de arquivos, colocá-la no centro da mesa e reexaminar todos os documentos relacionados aos R$530.000. Sou contadora há muitos anos, acostumada com números e a procurar irregularidades nos livros. Acontece que sempre usei essa precisão para o trabalho. Para meu marido e sua família, eu confiava demais. Abri um por um os recibos, comprovantes de transferência e capturas de tela de transações que guardei, que antes pensei que seriam úteis para conciliar os custos dos medicamentos com o hospital. Quanto mais eu examinava, mais encontrava algo muito estranho. Todos os comprovantes de pagamento mostravam meu nome como pagadora. Não havia um único centavo de contribuição da família do meu marido. Isso em si não era novidade. Mas o estranho era que todos os fundos foram recebidos e registrados em várias contas de despesas diferentes. À primeira vista, parecia normal, mas no geral era muito suspeito. Sentei-me em silêncio por um longo tempo na frente da tela do celular e abri o histórico de transferências bancárias que antes não tive tempo de verificar com atenção por estar muito cansada. E foi então que um detalhe que me fez prender a respiração apareceu, exatamente no dia em que transferi os R$530.000 para Marcos para as despesas do hospital. Em sua conta, uma dívida foi quitada. Não um empréstimo bancário comum, mas um pagamento com código de transação estranho. O valor era alto e o momento era exatamente após eu ter transferido o dinheiro. Olhei fixamente para aquela linha de transação. Meu coração batia forte. Se os R$530.000 eram realmente para a cirurgia de Dona Elsa, porque exatamente no mesmo dia, Marcos conseguiu quitar uma dívida pessoal, seria apenas uma coincidência? Forcei-me a ficar calma. Minha profissão me ensinou que quanto mais complexo, mais precisa ser a análise, um passo de cada vez. Não ousei tirar conclusões. Apenas anotei a hora, o valor e o código da transação. Mas a partir daquele momento, um pensamento frio se insinuou em minha cabeça. O dinheiro que dei foi realmente usado para salvar minha sogra ou apenas parte de outro plano? Antes que eu pudesse elaborar mais, meu telefone tocou. Era um número do hospital. Olhei para a tela por um momento antes de atender. Do outro lado, a voz educada de uma funcionária da administração. Ela disse que os documentos da cirurgia cardíaca de Dona Elsa precisavam ser complementados novamente porque havia uma inconsistência nas informações do pagador. Ela esperava que eu pudesse ir ao hospital naquele mesmo dia, se possível. Ao ouvir isso, meu corpo todo gelou. Inconsistência nas informações do pagador, uma frase comum. Mas para mim, naquele momento, era como uma faísca caindo em uma pilha de suspeitas em brasa. Se todo o dinheiro veio de mim, se tudo era transparente como Marcos, disse por que haveria uma inconsistência e por que o hospital estava me ligando e não a ele. Imediatamente troquei de roupa e dirigi para o hospital. Durante todo o caminho, minhas mãos agarravam o volante com tanta força que ficaram brancas. Tentei me convencer de que era apenas um erro administrativo comum. Mas quanto mais perto eu chegava, mais forte era meu mau pressentimento. No guichê da administração, entreguei meu RG e mencionei o nome da paciente. A funcionária verificou por um momento e depois pediu alguns dados para verificação. Depois disso, ela pegou uma pilha de documentos e apontou algumas partes que precisavam ser verificadas. Eu me inclinei. No começo, não entendi onde estava o problema. Mas alguns segundos depois, meus olhos pararam em uma pequena nota na seção de pagamento do adiantamento antes da cirurgia.
Uma certa quantia já havia sido paga, e não por mim. Achei que estava vendo coisas e perguntei novamente à funcionária. Ela também parecia um pouco confusa e aproximou a tela do computador para que eu pudesse ver. O sistema mostrava claramente que havia um pagamento feito antes de eu transferir o dinheiro. Não estava explicado em detalhes, mas sua existência era suficiente para me deixar tonta. Isso significava que a cirurgia de Dona Elsa não dependia totalmente do meu dinheiro. Significava que antes de eu esgotar minhas economias, antes de ser empurrada para uma situação em que parecia que só eu poderia salvá-la, já havia outra fonte de fundos pagando parte dos custos, talvez até a parte mais importante. Fiquei paralisada em frente ao guichê. A funcionária ainda dizia algo sobre os documentos precisarem ser unificados em nome de um único responsável, mas meus ouvidos zumbiam. Na minha cabeça, apenas cenas passavam. Marcos com os olhos vermelhos dizendo: Sofia, só você pode salvar a mamãe. Marcos me pressionando freneticamente para transferir o dinheiro porque o hospital não podia esperar. Marcos me entregando friamente os papéis do divórcio logo após a alta de sua mãe. Tudo isso antes eu tentava entender da maneira menos dolorosa possível. Que talvez ele não me amasse mais, que talvez seu coração tivesse mudado. Mas naquele momento tudo de repente apareceu com uma cara completamente diferente. Eu não fui apenas traída, fui usada, empurrada para desempenhar o papel de heroína da família. Todo o meu dinheiro foi tomado e então fui descartada assim que não tinha mais valor. Fiquei no corredor do hospital, o lugar que, não muito tempo atrás, testemunhou minhas noites em claro por alguém. E senti um arrepio na espinha. Pela primeira vez, não me perguntei mais por que Marcos não me amava mais. Comecei a me perguntar algo muito mais terrível. Desde quando ele planejou isso e para onde foram os meus R$530.000? Essa pergunta me assombrou durante todo o caminho do guichê de pagamento até o saguão do hospital. Não me lembro de quantos bancos de espera ou portas de quartos de pacientes passei. O que me lembro é de minhas mãos apertando a pilha de documentos com tanta força que as pontas do papel pareciam perfurar minha pele, mas não a soltei. O que eu acabara de ver não era mais um pressentimento. Era uma prova em preto e branco, números, carimbos, algo que, mesmo que eu quisesse me enganar mais uma vez, não conseguiria. Voltei ao guichê e pedi para imprimir todos os detalhes da fatura. A funcionária hesitou um pouco no início, mas talvez vendo meu rosto pálido, ela não fez muitas perguntas. Esperei ao lado da impressora, ouvindo o som do papel saindo folha por folha. Meu peito parecia ter sido inundado com água gelada. A primeira folha mostrava claramente o pagamento do plano de saúde. A folha seguinte era o pagamento do seguro complementar. Depois, o adiantamento da internação em nome de Dona Elsa. Li linha por linha até meus olhos ficarem turvos. Acontece que a cirurgia nunca esteve em risco, esperando apenas os meus R$530.000 para ser realizada como Marcos me forçou a acreditar. A maior parte dos custos mais importantes já havia sido coberta por outras fontes. Enquanto o meu dinheiro, o dinheiro que me fez esgotar minhas economias e contrair dívidas, foi colocado em uma longa e ambígua lista de despesas. Custos adicionais de tratamento fora da lista. Soava plausível, mas quanto mais eu lia, mais meus pelos se arrepiavam. Essa lista fora da lista não estava escrita em uma única linha clara. Estava dividida em muitos itens pequenos. Equipamentos médicos de suporte, custos de cuidados intensivos especiais, suplementos adicionais, serviços de monitoramento extra. Nomes técnicos o suficiente para fazer uma pessoa leiga não ousar perguntar, mas vagos o suficiente para alguém que entende de contabilidade como eu ver a irregularidade. Perguntei à Caixa, quem adicionou esses custos e por que foram alterados várias vezes? Ela levantou a cabeça, olhou rapidamente ao redor, como se temesse que alguém estivesse ouvindo, e depois baixou a voz.
É melhor a senhora perguntar diretamente à família. Alguém pediu para que este processo fosse agilizado e revisado várias vezes. Nós apenas seguimos o pedido do responsável pelo paciente. Responsável pelo paciente. Essas 3 palavras fizeram meu coração parecer ser espremido. Imediatamente abri a última página de autorização e, como uma faca perfurando meus olhos, vi o nome de Marcos na seção de assinatura. Na coluna de relacionamento, estava escrito claramente: responsável pelo paciente. Sentei-me, fraca. Acontece que enquanto eu estava em pânico procurando dinheiro, enquanto eu acreditava que estava salvando minha sogra da morte, Marcos estava aqui, assinando essas listas de despesas ambíguas, alterando esses documentos, ajustando esses detalhes. Tudo isso não foi um erro. Tudo isso teve a participação dele. Naquele exato momento, uma lembrança surgiu em minha mente. A noite em que ele se sentou ao meu lado no hospital, com os olhos vermelhos e a voz embargada, enquanto segurava minha mão. Se algo acontecer com a mamãe, vou me arrepender pelo resto da vida. Sofia, só você pode salvá-la. Naquele dia, meu coração se derreteu. Talvez pelo resto da vida não me esqueça. Vi aquele homem tremer por sua mãe. Senti até pena de sua impotência. Pensei, que seja fraco, que não seja um bom marido. Pelo menos ele ainda sabe como ser um bom filho para sua mãe. Agora, lembrando disso, sinto apenas náuseas. Acontece que naquele momento, ele não estava me implorando para salvar sua mãe. Ele estava apenas me levando passo a passo para o buraco que ele mesmo havia cavado. Antes que eu pudesse engolir o choque, abri meu celular para verificar novamente as transações bancárias. Quanto mais eu examinava, mais claro ficava o rastro do dinheiro. Exatamente no dia em que terminei a transferência, a conta de Marco quitou uma dívida pessoal que estava vencida há meses. Não milhões, mas um valor grande o suficiente para fazê-lo respirar aliviado. Apenas combinando os horários, entendi imediatamente o que aconteceu. Todas as peças do quebra-cabeça, de repente, se encaixaram de uma forma terrível. Sua pressa, sua insistência para que eu transferisse o dinheiro naquela mesma noite. Sua frieza, após a alta da mãe, os papéis do divórcio já preparados e seu olhar indiferente quando saí. Tudo isso não foi porque seu amor desapareceu de repente, mas porque, desde o início, eu era apenas um salva-vidas financeiro para ele, enquanto ele se afogava em dívidas. Ele usou meu medo de perder minha sogra, meu dever como nora e até minha natureza paciente para cobrir o buraco que ele mesmo cavou. Saí da área do caixa com as pernas parecendo pisar em algodão. Meu corpo flutuava não por fraqueza, mas por uma raiva e vergonha que transbordavam tanta força. Apertei a bolsa, contendo os documentos até a sala, parei no meio do corredor lotado e me senti nua. Não porque todos soubessem que eu era tola, mas porque eu mesma acabara de admitir o quão tola eu era. Eu não fui divorciada depois que minha responsabilidade acabou. Fui espremida até secar e depois descartada como um item usado. Essa frase surgiu em minha cabeça com tanta clareza que parei no meio do corredor. Meu peito doía como se estivesse sendo esmagado. Anos sendo esposa, inúmeras vezes me lembrei de ser contida, de ceder pela paz no lar, de viver para não ser criticada. E acabou assim. Assim que saí para o terraço do hospital, meu celular vibrou. A tela exibia o nome de Dona Elza. Olhei para o nome por alguns segundos. Meu coração estava em tumulto. Uma parte de mim queria rejeitar a chamada imediatamente. Por quê? Afinal, ela sabia sobre o divórcio e ficou em silêncio. Mas antes que meu dedo pudesse tocar na tela, a chamada foi atendida. Talvez porque ela estivesse ligando repetidamente. Sua voz suave, embargada e trêmula. Sofia, não desligue. Tenho algo para te dizer. Se eu adiar mais, temo não ter a chance. Fiquei parada sob o sol forte no pátio do hospital, sentindo meu coração bater forte. Eu não sabia o que ela ia dizer, mas meu instinto me dizia que essa ligação revelaria outra camada da verdade. E talvez o que eu acabara de descobrir no hospital fosse apenas o começo. Fiquei em silêncio por um momento e depois respondi. O que a senhora quer dizer? Pode falar.
Do outro lado, Dona Elsa ofegava. Sua voz estava entrecortada, como a de alguém que acabou de correr. Ela não falou diretamente ao telefone, apenas me pediu para encontrar numa lanchonete simples perto do antigo terminal de ônibus. Ela repetiu várias vezes: não venha para casa, não responda mensagens também, vá direto para lá. Assim que eu puder sair, irei direto para lá. A maneira como ela falava me fez sentir que algo estava errado. Não fiz mais perguntas. Depois de desligar, fiquei parada na beira da estrada por um longo tempo. O sol estava forte, o trânsito era intenso, mas na minha cabeça havia apenas um pensamento. Se depois de tudo que eu acabara de descobrir, Dona Elsa ainda precisava me encontrar secretamente do lado de fora, então o que ela ia dizer definitivamente não era um assunto trivial. Cheguei à lanchonete quase 20 minutos antes. O lugar era pequeno e antigo, localizado sob uma árvore frondosa, com mesas e cadeiras de plástico baixas. Não, estava lotado. Escolhi um lugar no fundo, de frente para a porta. Meu coração estava um caos, mas tentei manter a calma. Pouco depois vi Dona Elsa entrar. Fazia apenas alguns dias que não nos víamos, mas ela parecia muito mais velha. Seu corpo estava magro, os ombros curvados, e seus passos eram ainda mais lentos do que quando acabara de sair do hospital. Assim que me viu, seus olhos ficaram vermelhos. Levantei-me, puxei uma cadeira para ela e pedi uma tigela de caldo quente, mas ela apenas balançou a cabeça. Suas duas mãos estavam sobre a mesa, tremendo tanto que a pequena colher que estava ali bateu na tigela, fazendo um sombretilintar. Então ela chorou. Não um choro fingido para buscar simpatia, nem lágrimas falsas. Ela chorou como alguém que suportou um fardo até o limite, cheio de dor, medo e vergonha. Sentei-me em silêncio, olhando para ela, sem dizer nada. Em meu coração, ainda havia resquícios da frieza do dia anterior, então não consegui amolecer imediatamente. Depois de um bom tempo, ela finalmente se atreveu a levantar a cabeça. Sua voz estava rouca. Sofia, me desculpe. Sei que agora é tarde demais, mas se hoje eu ainda ficar em silêncio, não terei mais cara para viver. Eu a olhei e perguntei diretamente: desde quando a senhora sabe? Dona Elsa baixou a cabeça. Seus dedos se entrelaçavam. Eu não sabia de tudo desde o início, como você pensa. Eu só sabia que Marcos disse que você tomou a iniciativa de arcar com todos os custos, disse ela. Você queria ser uma boa nora para que ninguém dissesse que você não se importava. Eu pensei que você estava sendo genuinamente sincera. Fiquei em silêncio. Acontece que mesmo nisso, Marcos havia construído uma boa imagem para si mesmo. Ele não apenas me enganou, mas também usou minha bondade como um escudo para enganar sua própria mãe. Sorri amargamente. Um sorriso que até para mim mesma era repugnante, sincera. Então foi por isso que a senhora ficou em silêncio quando fui forçada a assinar os papéis do divórcio. Ao ouvir minha pergunta, Dona Elsa começou a soluçar novamente. Eu errei, Sofia. Eu realmente errei. Mas na época, eu não imaginava que ele pudesse ser tão cruel. Pensei que vocês estavam apenas brigando, que ele estava apenas com raiva por um momento. Eu não sabia que ele já havia planejado tudo. Eu não respondi. Deixei-a continuar. Talvez ela percebesse que se não contasse tudo hoje, não haveria outra chance. Ela contou que 2 dias depois de voltar do hospital, uma noite, ela acordou para ir ao banheiro. Ao passar pela sala de estar, ouviu Marcos falando ao telefone na varanda. No início, não se importou, mas como a voz de seu filho soava muito estranha, ela parou. Marcos falava muito baixo, mas seu tom de satisfação não podia ser escondido. Ela me olhou, seus lábios tremendo, e repetiu cada palavra como se tivesse medo de lembrar errado. Ele disse: já está resolvido. Ela já assinou. Fique tranquila. Agora estou muito aliviado. Minhas costas ficaram frias. Embora eu já suspeitasse de outra mulher, ouvir essa frase diretamente da boca de Dona Elsa ainda parecia uma faca cortando os restos da minha confiança. Perguntei lentamente: quem é essa mulher? Ela respondeu com uma voz fraca:
Gabriela. Ouvi claramente o nome. Congelei. O nome era completamente estranho para mim, mas isso já era suficiente para me fazer perceber que tudo isso ia muito além de uma simples mudança de sentimentos. Marcos se divorciou não porque estava entediado. Ele se divorciou porque já tinha outro lugar para ir. Dona Elsa continuou. Na época, ela pensou que tinha ouvido errado, ou que talvez fosse apenas um assunto de negócios. Mas alguns dias depois, enquanto procurava remédios no armário, ela acidentalmente encontrou uma pilha de documentos na gaveta de Marcos. Dentro havia um contrato de sinal de um apartamento. O nome do beneficiário não era seu filho, mas Gabriela. Ao ouvir isso, minha cabeça girou. Os números no hospital, a dívida recém-quitada, sua insistência para que eu assinasse logo os papéis do divórcio e agora, somado a isso, um contrato de apartamento em nome de outra pessoa. Tudo de repente se conectou em uma linha reta. Meus R, 530 mil, não foram apenas para cobrir suas dívidas, mas também poderiam ser o capital para Marcos construir um novo lar com uma nova mulher. Murmurei com uma voz rouca. Isso significa que, enquanto eu estava correndo para salvar sua mãe, ele já estava planejando financiar outra pessoa. Dona Elsa segurou minha mão. Estava gelada. Eu errei com você, Sofia. Eu gosto, sinceramente, de você. Pensei que ele estava apenas agindo por impulso. Talvez alguém o estivesse influenciando, que logo ele cairia em si. Acontece que ele já havia planejado tudo tão perfeitamente que eu mesma não acreditei que fosse meu filho. Ao ouvir isso, minha garganta se apertou. O Marcos que conheci no início do casamento não era assim. Ele já havia guardado comida boa para mim. Já havia passado a noite me abanando quando eu estava com febre. Já havia andado quilômetros a pé só para me comprar um remédio no meio da noite, porque ainda me lembrava dessas coisas. Todo esse tempo, mesmo vendo-o se tornar frio, eu ainda tentava encontrar desculpas para defendê-lo. Mas agora não havia mais nada a ser defendido. Como se pudesse ler meus pensamentos, Dona Elsa abaixou a cabeça e acrescentou com uma voz amarga. Um dia antes de ele te dar os papéis do divórcio, ele me ameaçou. Ele disse: se a mãe abrir a boca, não vou mais me importar se a senhora vive ou morre. Ouvi aquilo e fiquei fraca. Fiquei com medo, com vergonha, mas continuei em silêncio. Eu errei aí. Eu não a culpei naquele momento. Não porque eu já a tivesse perdoado, mas porque, ao ouvir aquela frase, entendi imediatamente até que ponto Marcos havia mudado. Alguém que ousa usar a doença de sua mãe como ferramenta, que ousa usar a vida e a morte de sua mãe para silenciá-la. O que mais ele não ousaria fazer com sua esposa? A lanchonete ainda estava barulhenta, mas entre nós duas havia um silêncio denso. Olhei para Dona Elsa por um longo tempo. Justo quando pensei que a história dela terminava ali, ela de repente enfiou a mão no bolso do casaco e colocou um pequeno objeto na palma da minha mão, um pendrive preto. Olhei para ele confusa. Ela olhou rapidamente para a porta, depois se aproximou e sussurrou quase sem som. Eu não entendo de tecnologia, mas sei que isso pode te salvar ou destruir o Marcos completamente. Segurei o pendrive durante todo o caminho para casa. Meu coração estava pesado. O objeto era tão pequeno, mas eu sabia que seu conteúdo provavelmente não era, mas apenas explicações ou suspeitas. Seu conteúdo poderia ser o último prego, fechando todas as portas de volta para este casamento. Chegando ao apartamento, não acendi a luz imediatamente. Sentei-me em silêncio no escuro por um bom tempo. Meu corpo estava cansado, mas minha mente estava tensa. Finalmente, caminhei até a mesa de trabalho, liguei o laptop, a luz azul da tela iluminou o cômodo, fazendo-o parecer ainda mais frio. Respirei fundo e conectei o pen drive. Dentro havia várias pastas sem nomes claros. Alguns arquivos de gravação de voz, algumas capturas de tela e alguns vídeos curtos. Só de olhar, eu sabia que Dona Elsa não estava exagerando. Ela realmente não entendia de tecnologia.
mas claramente pediu ajuda a alguém para guardar tudo secretamente. Talvez depois de ouvir aquela conversa telefônica, ela também começou a temer que seu filho tivesse ido longe demais. Abri o primeiro arquivo, uma curta gravação de voz. Ao fundo, ouvia-se o som de um ventilador, depois a voz de uma mulher. Apenas algumas palavras. Eu já podia adivinhar que era Gabriela. Seu tom de voz era cínico e mimado. Ela riu com desdém. Se você continuar sendo tão mole assim, quando vai se livrar dela? Mulheres que sabem ganhar dinheiro geralmente são difíceis de largar. Fiquei paralisada na frente da tela. Eu não sei o que mais esperava. Talvez no fundo do meu coração, mesmo depois de ouvir a história de Dona Elza e ver as provas no hospital, eu ainda esperasse que fosse apenas uma questão de dinheiro, que Marcos tivesse sido apenas persuadido. Mas não. Aquela frase destruiu os restos do meu consolo. Antes que eu pudesse me recuperar, a voz de Marcos seguiu, tão calma que era assustadora. Deixe ela gastar o dinheiro primeiro. Depois que a mãe for operada e minhas dívidas estiverem resolvidas, para que mantê-la, minhas mãos tremiam violentamente. Tive que parar a gravação porque não aguentava mais ouvir. A sala estava silenciosa, apenas o som do meu coração era audível. Olhei para a tela do laptop, minha visão embaçada. Acontece que os papéis do divórcio não foram por raiva momentânea, nem apenas porque o amor havia acabado. Foi o último passo de um plano que eles haviam elaborado há muito tempo. Muito antes de Dona Elza subir na mesa de cirurgia, muito antes de eu passar a noite em claro no corredor. Muito antes de eu liquidar minhas economias e contrair dívidas para juntar R$530 mil. Fiquei em silêncio por um longo tempo antes de ousar abrir o próximo arquivo. Desta vez, um vídeo curto gravado do ângulo de cima de um armário, apontando para a sala de estar. Os rostos não eram claros, mas as vozes eram inconfundíveis. Gabriela perguntou com um tom cauteloso. E se ela fizer um escândalo depois? Então ouvi a risada cínica de Marcos. A mesma risada que eu já tinha ouvido quando ele zombava de outras pessoas. Mas que nunca imaginei que seria dirigida a mim. Ela vive pela aparência e ama demais a minha mãe. Quando for descartada, no máximo, ela só vai engolir as próprias lágrimas e ir embora. Ao ouvir isso, minhas mãos ficaram geladas. Acontece que ele me entendia tão bem. Ele sabia que eu ficaria em silêncio, sabia que eu não faria um escândalo, sabia que eu vivia dentro das regras, de modo que, por mais que dosse, eu não ousaria chorar na rua ou confrontar as pessoas. Ele sabia de tudo. E por quê? Sabia. Ousou me apunhalar exatamente no meu ponto mais fraco. E depois esperou que eu caísse. Abri a pasta de fotos, o conteúdo era capturas de tela de mensagens, comprovantes de transferência. E então meus olhos pararam em um comprovante de transferência. A data era a mesma do dia em que paguei as despesas do hospital. O valor era muito alto, o destinatário, Gabriela. A descrição era curta, sinal do apartamento. O resto eu resolvo depois. Fiquei paralisada. Meus R$530 mil. O dinheiro que juntei com tanto esforço para salvar minha sogra. O dinheiro que me fez sair deste casamento com quase nada. Esse dinheiro não foi usado apenas por Marcos para pagar dívidas. Ele também o usou para comprar um apartamento para sua amante. Uma nova casa, um novo ninho construído sobre meu suor, minhas lágrimas, minha bondade e minha estupidez. Eu não conseguia mais chorar. A dor que já ultrapassou seus limites não se transforma em lágrimas. Ela se endurece como uma pedra pesada no peito. Sentei-me olhando para a tela. Minhas mãos estavam rígidas sobre o mouse. Perguntei a mim mesma, todo esse tempo, aos olhos de Marcos, o que eu era? Sua esposa, sua companheira, nos momentos difíceis? Ou há muito tempo eu era apenas uma máquina de fazer dinheiro ambulante? Uma mulher que quanto mais paciente, mais fácil de explorar. Como se respondesse à minha pergunta, o último arquivo de gravação apareceu na tela. Eu o reproduzi. Desta vez não havia voz de mulher.
Apenas a voz de Marcos, muito clara, lenta e tão cruel que cada palavra parecia pingar ácido em meus ouvidos. Mulheres como a Sofia são boas para serem vacas leiteiras. Quando o valor delas acaba, é só trocar por uma mais nova que não dá dor de cabeça. Levantei-me de um salto. A cadeira atrás de mim foi empurrada e caiu com um estrondo. Mas eu mal ouvi. Meus ouvidos zumbiam, meu rosto esquentou, meu corpo todo tremia. Não mais por fraqueza, mas por uma raiva que finalmente explodiu. Toda a dor, vergonha e amargura desde que recebi os papéis do divórcio, tudo foi inflamado por aquela última frase. Então era isso. Não era eu que não era boa o suficiente, não era eu que estava errada, não era este casamento que terminou por si só, mas porque eu dei minha bondade à pessoa errada. Eu criei um lobo ao meu lado por anos, pensando que ele era um homem de bom coração. Apoiei minhas mãos na mesa, abaixei a cabeça e ofeguei. Depois de um bom tempo, levantei a cabeça e vi meu reflexo vago na tela escura. Meu rosto estava pálido, meus olhos secos, mas meu coração não estava mais em tumulto, como nos dias anteriores. Pela primeira vez desde que fui expulsa de casa, não pensei mais em perguntar a Marcos por que ele fez isso. Essa pergunta não tinha mais sentido. Saber o motivo só me faria sentir mais humilhada. Lentamente levantei a cadeira que havia caído e sentei-me novamente. Minhas mãos ainda tremiam, mas minha mente estava clara como cristal. Olhei fixamente para o pendrive, para os arquivos ainda abertos na tela, e então apenas uma coisa veio à minha mente. Certo, você atuou até aqui. Desta vez, vou te mostrar o que significa perder tudo. Na manhã seguinte, ao abrir os olhos, a primeira coisa que fiz não foi chorar, ou ligar para Marcos para xingá-lo. Deitei-me em silêncio olhando para o teto do quarto e disse a mim mesma que a partir de agora não deveria agir como uma mulher traída e dominada pela raiva. Com alguém como Marcos, quanto mais raiva eu demonstrasse, mais motivos ele teria para me acusar de ser uma ex-esposa mesquinha que não consegue seguir em frente. Fui enganada uma vez por causa da confiança. Não cairia pela segunda vez por causa da emoção. Levantei-me. Fiz uma xícara de café forte e sentei-me à mesa de trabalho. Sobre a mesa havia uma pilha de extratos bancários, impressões de capturas de tela do pendrive, transcrições das gravações de voz e os documentos do hospital. Com cuidado, separei tudo, marcando cada data, cada transação, cada irregularidade. Quanto mais eu fazia isso, mais fria minha cabeça ficava. Quando a emoção diminuiu, a verdade parecia tão clara e terrível. Perto do meio-dia, liguei para um velho amigo chamado Rafael. Nos conhecíamos desde a faculdade. Agora ele é um advogado especializado em disputas civis e financeiras. Não contei muito por telefone, apenas disse brevemente que precisava de sua ajuda para verificar alguns documentos o mais rápido possível. Talvez por ouvir meu tom de voz estranho, ele não fez muitas perguntas, apenas disse: traga ao escritório esta tarde. Se o problema for sério, resolveremos de forma séria. Naquela tarde, levei todos os documentos para encontrar-lo. Rafael os leu por um longo tempo, seu rosto ficando cada vez mais sério. Ocasionalmente, ele parava, abaixava os óculos e fazia uma ou duas perguntas para confirmar a linha do tempo, depois voltava a ler. Sentei-me à sua frente. Minhas mãos se apertavam até ficarem vermelhas. Eu não tinha medo de que a verdade fosse pior, porque desde que eu ouvi a gravação, sabia que Marcos não tinha mais álibi. Mas eu queria saber minha posição real. Eu era uma esposa traída ou uma vítima de fraude planejada? Depois de terminar de ler a última pilha, Rafael colocou os documentos com força sobre a mesa e me olhou diretamente. Sofia, isso não é mais apenas uma traição no casamento. Há elementos de fraude, apropriação indébita de ativos e ocultação da situação financeira. Ao ouvir cada palavra, minhas costas ficaram frias. Rafael não estava me assustando. Ele era uma pessoa muito ponderada. Quanto mais séria sua voz, mais baixa ela ficava. Ele apontou para as transações bancárias, depois para as transcrições das gravações. Veja isso.
Se fosse apenas traição, no máximo seria um divórcio feio. Mas aqui você tem provas de que ele sabia exatamente a origem desses fundos, sabia seu propósito ao transferir e depois os usou para outra coisa. Sem mencionar que há indícios de que ele criou uma situação de emergência para forçar lá a liberar o dinheiro. Sentei-me em silêncio. Meu coração batia lentamente. Talvez porque neste momento eu não estivesse mais chocada. Apenas me sentia humilhada. Humilhada por ter confiado em uma pessoa assim a ponto de nunca ler com atenção nada que ele me apresentasse. Como se pudesse adivinhar meus pensamentos, Rafael perguntou: no passado, você assinou algum documento para ele relacionado a finanças? A pergunta me pegou de surpresa. Lembrei-me de que, de fato, várias vezes, quando Marcos dizia estar ocupado, ele dizia que era apenas uma procuração de pagamento, uma carta de consentimento de responsável, um documento relacionado a um empréstimo para capital de giro. Eu assinei enquanto cozinhava, enquanto me preparava para ir ao trabalho e até assinei com pressa na mesa de centro, porque ele me pressionou. Rápido, amor, tô atrasado. Na época eu não li. Eu confiei nele. Ao ouvir isso, Rafael franziu a testa. Se não verificarmos isso, logo é possível que ele também planeje transferir as dívidas dele para você. Minhas mãos ficaram geladas. A partir daquele momento, começamos a examinar tudo com mais cuidado. Rafael pediu à sua equipe para ajudar a verificar as transações relacionadas a Marcos, na medida do permitido por lei. Quanto mais cavávamos, mais podridão era revelada. Não apenas a dívida que eu havia visto antes, mas também empréstimos de agiotas, dívidas de cartão de crédito, parcelamentos fictícios e transações de ida e volta para contas desconhecidas. O momento coincidia perfeitamente com quando Marcos começou a conhecer Gabriela. Camada por camada, a imagem de um marido comum, pressionado pelo trabalho, se desfez completamente. Marcos se divorciou não porque não me amava mais. Ele se divorciou para me cortar da bomba relógio de dívidas que já estava prestes a explodir. Ele precisava do meu dinheiro para remendar a parte queimada e depois me descartar o mais rápido possível antes que tudo explodisse em seu rosto. Para ser exata, não fui descartada por ser inútil. Fui descartada para que ele pudesse escapar do risco. Ao ouvir isso, sentei-me em silêncio por um longo tempo. Rafael não me pressionou. Ele apenas acendeu um cigarro e me olhou com o olhar de alguém que já viu traições sujas demais na vida. Depois de um momento, ele disse sem rodeios: Sofia, se você quer justiça, precisa atacar o ponto fraco dele. Não, ataque com lágrimas, ataque com provas. Essa frase foi como um balde de água gelada na minha cabeça. Eu assenti. A partir daquele dia, fiz tudo passo a passo. Troquei meu número de celular principal, deixando apenas um celular antigo para monitorar as chamadas, se necessário. Bloqueei todas as contas conjuntas que ainda estavam ligadas a mim. Enviei uma carta oficial ao banco solicitando uma revisão e bloqueio temporário de todas as transações que usassem minha assinatura sem minha presença. Também falei com o RH da minha empresa, separando completamente todos os contatos financeiros com Marcos. Pela primeira vez em anos, senti que estava fazendo tudo isso não para manter uma família, mas para me salvar dos escombros que meu marido havia preparado secretamente. Não parou por aí, pedi um conhecido para verificar o status do apartamento que Marcos e Gabriela iam comprar. Inicialmente eu só queria saber o andamento do processo, mas a informação que recebi me fez refletir a noite toda. O sinal do apartamento não veio apenas do meu dinheiro, mas também de um empréstimo com juros altos de fora. Não um empréstimo bancário, mas de um grupo de agiotas. Algo que, se uma pessoa comum se envolvesse uma vez, sua vida se tornaria um inferno. Coloquei o celular de lado, olhei para a pilha de documentos na mesa. Do lado de fora da janela, o céu já estava escuro. Meu pequeno apartamento estava silencioso.
Ninguém sabia o que se passava na minha mente naquele momento. Honestamente, eu mesma não conseguia mais nomear meus sentimentos. Não era dor, nem satisfação, apenas uma frieza muito profunda. Respirei fundo, olhando fixamente para cada folha de papel à minha frente. Marcos pensou que havia conseguido me tirar do seu jogo. Ele pensou que eu ainda era sua antiga esposa, que só sabia ser paciente, chorar em silêncio e engolir toda a amargura. Mas ele não sabia. A partir daquele momento, tudo havia mudado. A partir daquele momento, era eu quem segurava a faca. Pensei que depois que eu começasse a bloquear todos os acessos, Marcos manteria sua atitude fria por um tempo. Mas não, apenas um dia depois que eu e Rafael finalizamos a maior parte dos documentos, meu celular antigo não parava de tocar. Todas as chamadas eram de Marcos. A primeira eu não atendi, a segunda eu deixei tocar. Na terceira, olhei para o nome por um momento e atendi. Não porque eu ainda quisesse falar, mas porque eu queria saber que outro drama a pessoa que jogou os papéis do divórcio na minha cara iria encenar. A voz de Marcos do outro lado era muito diferente. Não havia mais o tom cínico e desdenhoso, nem a expressão impaciente. Ele baixou a voz com uma falsidade evidente. Sofia, vamos resolver nossos problemas com calma, ok? Não quero que as coisas fiquem mais complicadas. Ao ouvir isso, quase ri. Alguém que alguns dias atrás sentou-se relaxadamente, me mandando assinar logo os papéis do divórcio. Agora dizia, não quero que as coisas fiquem mais complicadas, como se eu fosse a única a exagerar o problema. Eu não respondi imediatamente. Fiquei em silêncio por um momento, o suficiente para deixá-lo ansioso. Então perguntei, com um tom neutro. Só agora você tem medo que as coisas fiquem complicadas? Marcos ficou em silêncio por um momento. Depois riu sem graça, tentando manter o tom de voz. Não foi isso que eu quis dizer. O que eu quero dizer é que fomos marido e mulher. Se houver algum problema, vamos conversar a sós. Não deixe que estranhos se envolvam. Ao ouvir a palavra marido e mulher, meu coração gelou. Que estranhos se envolveram? Foi ele mesmo quem trouxe sua amante para o nosso casamento. Foi ele mesmo quem usou meu dinheiro para comprar um apartamento para outra pessoa. Foi ele mesmo quem usou a doença de sua mãe como uma armadilha para extorquir sua esposa. Agora que está ameaçado, ele se lembra que fomos marido e mulher. Eu não quis desperdiçar palavras e desliguei o telefone. Mas naquela mesma tarde, Dona Elza ligou. Desta vez, sua voz não estava mais trêmula de culpa como na lanchonete, mas de pânico. Assim que atendi, ela ofegava. Sofia, homens tatuados vieram aqui em casa. Eles estão batendo na porta, xingando, procurando Marcos para cobrar uma dívida. Tô com muito medo. Apertei o celular com força. Meu sangue pareceu correr ao contrário. Então a dívida que vi nos documentos era apenas a ponta do iceberg. Meus 530 mil não foram suficientes para cobrir todos os buracos que Marcos cavou. Depois de me descartar, ele continuou a se endividar, continuou a se afundar na lama apenas para manter as aparências para Gabriela e sonhar com uma nova casa. Dona Elza contou a história com dificuldade. Seus soluços eram audíveis entre as frases. Os homens gritavam na frente do portão, chamando o nome de Marcos e ameaçando ir ao seu escritório se ele continuasse se escondendo. Os vizinhos começaram a sair para ver e ela só pôde trancar a porta, sentada na sala de estar abraçando o peito, tremendo. Depois de desligar, sentei-me em silêncio por um longo tempo. Se isso tivesse acontecido no passado, talvez eu entrasse em pânico, ligasse para Marcos para perguntar e pensasse que afinal éramos uma família. Mas desta vez, meu sentimento era muito diferente. Não havia mais pena, não havia mais o instinto de ajudar. Havia apenas uma calma fria. Porque eu sabia muito bem que se eu amolecesse hoje, amanhã eu mesma seria arrastada de volta para aquele buraco. Naquela noite recebi outra ligação.
Não de Dona Elsa, mas do próprio Marcos. Desta vez ele não rodeou. Sua voz era mais alta, mais cansada, e mostrava o pânico de alguém encurralado. Não ouvi tudo, mas de algumas frases entrecortadas, entendi que Gabriela já havia começado a causar problemas. Ela não simpatizava ou consolava como uma amante doce quando seu homem ainda tinha dinheiro. Pelo contrário, ela o pressionava ainda mais do que antes. Eu quase consegui imaginar sua voz estridente pela história apressada de Marcos. Ela não queria mais morar em uma pensão. Ela disse. Eu prometi dar a ela uma vida decente. Ela disse. Não quero ficar para sempre com um homem que só sabe prometer. Eu o ouvi e achei engraçado. Essa era a mulher que Marcos considerava digna de trair sua esposa, gastar meu dinheiro e se endividar para manter. Com a dívida batendo a porta. A primeira coisa com que ela se preocupou não foi se Marcos tinha uma saída, mas quando ela poderia se mudar para o novo apartamento. Pressionado por dois lados, Marcos começou a entrar em pânico. Por volta das 22, quando eu tinha acabado de tomar banho, de repente ouvi batidas fortes na porta. Sem precisar olhar pelo olho mágico, eu já sabia quem era. Batidas tão rudes e em pânico só poderiam ser de Marcos. Vesti um roupão e fui até a porta. Não abri imediatamente. Ele bateu mais algumas vezes. Sua voz baixou, mas não conseguiu esconder seu pânico. Sofia, abra a porta. Eu sei que você está aí. Abri a fechadura. Assim que a porta se abriu um pouco, o cheiro de suor, cigarro e desespero invadiu o ambiente. Marcos estava no corredor. Fazia apenas alguns dias, mas sua aparência era tão abatida. Seus olhos estavam fundos, a barba por fazer, a camisa amassada. Não havia mais vestígios da arrogância de quando ele colocou os papéis do divórcio na mesa, nem o tom neutro de um planejador mestre. Diante de mim estava um homem à beira do colapso. Ele me olhou fixamente, tentando sussurrar para que os vizinhos não ouvissem. Sofia, por favor, me ajude só desta vez. Só desta vez, afinal fomos marido e mulher. Ao ouvir isso, cada palavra parecia cortar meus ouvidos. Fomos marido e mulher. Abri a porta um pouco mais, não para convidá-lo a entrar, mas para que eu pudesse ver mais claramente o rosto do homem que um dia se sentou à minha frente, riu com cinismo e perguntou: Você se acha tão importante assim? Então, eu disse lentamente, cada palavra clara. Quando você me deu os papéis do divórcio, você disse que minha responsabilidade em sua casa havia acabado. Que agora você ainda procura alguém que não tem mais responsabilidade? Marcos engasgou. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Talvez ele não esperasse que eu devolvesse sua frase exatamente em um momento como este. Ele tentou entrar, mas eu o bloqueei na porta. Olhei diretamente em seus olhos, sem medo. Você me enganou e pegou meu dinheiro, você usou sua mãe. Você traiu nosso casamento. Você acha que eu ainda sou tão tola a ponto de te dar mais R$1? O rosto de Marcos mudou drasticamente. No início, ele ainda tentava se controlar, mas depois seus olhos começaram a tremer violentamente. Talvez ele percebesse que eu já sabia muito mais do que ele imaginava. Não apenas sobre o divórcio e Gabriela, mas também sobre o rastro do dinheiro, a armadilha no hospital e as dívidas que ele tentava esconder. Naquele exato momento, o celular em seu bolso vibrou incessantemente. Ele o tirou. Seu rosto estava pálido. Uma ligação, depois outra. Número desconhecido. Número desconhecido. Eu não precisei ver para saber quem era, o agiota. O celular mal parou de tocar quando o outro tocou. Desta vez, do hospital. Marcos atendeu. Sua mão tremia. Ouvi apenas vagamente a voz do outro lado falando rapidamente. Dona Elsa sentiu dor no peito novamente. Sua pressão arterial disparou devido ao choque. A família precisava ir imediatamente. O corpo inteiro de Marcos congelou no corredor. De um lado, o cobrador de dívidas o perseguindo.
Do outro, sua própria mãe, que acabara de passar por uma grande cirurgia, agora adoecia novamente por causa dele. Fiquei diante dele, vendo pela primeira vez o verdadeiro pânico em seus olhos. Não o pânico fingido para buscar simpatia, mas o pânico de alguém que acaba de perceber que tudo está desmoronando sobre sua cabeça ao mesmo tempo. Ele se virou para me olhar, a boca aberta como se quisesse dizer algo, mas não lhe dei a chance. Dei um passo para trás, olhei para ele com um olhar frio e fechei a porta. Pela fresta da porta, que se fechava lentamente, ainda vi Marcos parado imóvel no corredor. O celular em sua mão continuava a tocar sem parar. E naquele momento eu soube de uma coisa. Sua destruição havia começado. Depois da noite em que Marcos ficou parado no corredor do meu apartamento, o problema não estava mais no nível de um divórcio sujo. Eu sabia muito bem que, se continuasse adiando, ele encontraria uma maneira de encobrir, se esquivar e até mesmo jogar toda a culpa em mim, como ele vinha fazendo. Então, na manhã seguinte, encontrei Rafael novamente e disse apenas uma frase: "Pode começar. Não preciso mais de um acordo pacífico." Rafael não perguntou mais nada, apenas assentiu. Então, juntos, finalizamos os documentos da ação civil para reaver os R500 e 30 mil que foram usados indevidamente. Cada extrato bancário, cada gravação de voz, cada data, tudo foi verificado novamente. Depois disso, enviei todas as provas ao hospital, acompanhadas de um pedido de confirmação sobre o procedimento de recebimento e uso dos fundos que paguei. Não apenas isso, também registrei um boletim de ocorrência por estelionato, aproveitando-se de uma situação de emergência para forçar um parente a transferir dinheiro. Depois de fazer tudo isso, meu coração estava frio, mas muito firme. O sentimento de confusão, dor e desorientação dos dias anteriores quase desapareceu, substituído por uma calma que até para mim parecia estranha. Talvez porque, depois de ver o verdadeiro rosto de Marcos, percebi que com pessoas assim, quanto mais suaves somos, mais elas nos pressionam. Quanto mais ficamos em silêncio, mais elas pensam que temos medo. Naquela tarde, meu conhecido que pedi para monitorar a agenda da assinatura do apartamento me informou a data e a hora em que Marcos e Gabriela iriam ao cartório para finalizar o contrato. Não fiquei surpresa. Homens como Marcos são sempre os mesmos. Antes de serem completamente encurralados, eles ainda acreditam que podem controlar tudo. Ainda querem correr para a linha de chegada, mesmo que sob seus pés já haja um abismo. Fui até lá com Rafael quase 15 minutos antes. O cartório ficava no segundo andar de um pequeno prédio, limpo e bem iluminado. Não estava muito cheio, mas o suficiente para que qualquer coisa que acontecesse ali não pudesse ser escondida. Sentei-me em uma cadeira, esperando do lado de dentro, observando secretamente a entrada. Rafael sentou-se ao meu lado, segurando uma pasta com os documentos. Seu rosto estava calmo, como se estivesse esperando por um assunto comum. Só eu sabia que o confronto desta vez não era mais apenas uma questão de papéis. Era o momento em que a máscara de Marcos começaria a cair diante dos olhos de todos. Cerca de 10 minutos depois, eles chegaram. Marcos entrou primeiro, vestindo uma camisa azul clara. Seu cabelo estava bem penteado, tentando recuperar sua imagem bem cuidada. Ao seu lado estava a Gabriela, usando um vestido justo na cor creme, lábios vermelhos, cabelos ondulados. Um leigo que os visse poderia pensar que era um casal feliz prestes a assinar os documentos de uma nova casa. Acontece que, assim que me viram sentada na fileira de cadeiras em frente, ambos pararam imediatamente. Gabriela foi a primeira a mudar de expressão. O sorriso em seus lábios desapareceu. Seus olhos se arregalaram em alerta. Enquanto Marcos, seu rosto ficou pálido. A calma forçada em seu rosto quase desmoronou em um instante. Levantei-me, sem pressa. Nem avancei com o estilo de confronto que eles talvez imaginassem.
Apenas peguei a pilha de papéis da mão de Rafael, caminhei até a mesa da recepção, coloquei-os na frente deles e disse com um tom frio: podem continuar com a assinatura. Assim, quando a polícia e os cobradores de dívidas chegarem, vocês não precisarão se dar ao trabalho de correr. A sala inteira pareceu congelar. O funcionário do cartório, que estava verificando os documentos, levantou a cabeça imediatamente. Um casal no outro canto parou de falar. Até o segurança, que estava do lado de fora da porta de vidro, se virou para dentro. Ouvi claramente Gabriela ofegar. Ela se virou para Marcos. Seu rosto estava pálido, sua voz estridente. Você disse que depois do divórcio tudo estaria resolvido. O que é isso? Eu não respondi por ele. Com calma, tirei uma por uma as folhas da pasta, colocando-as na frente de Gabriela. Extratos bancários, capturas de tela de comprovantes de transferência, alguns trechos das gravações de voz, os números mostrando meu dinheiro, a antiga dívida de Marcos que foi quitada, o empréstimo de agiotas e o sinal do apartamento. Tudo estava ali, mais frio do que qualquer xingamento. Olhei diretamente para Gabriela e disse, lentamente: você acha que vai entrar na casa dos seus sonhos? Não. Você está entrando em um ninho de dívidas construído por este homem. O rosto de Gabriela ficou tenso. Ela pegou uma folha de papel. Seus lábios estavam cerrados, mas suas mãos começaram a tremer. Vendo isso, Marcos entrou em pânico. Ele avançou para arrancar os documentos da mão de Gabriela, mas Rafael foi mais rápido e segurou sua mão com firmeza. Marcos rosnou, virando-se para mim. Sua voz era baixa, meio ameaçadora, meio suplicante. Sofia, não exagere. Nossos problemas pessoais resolvemos em casa. Eu ri com cinismo, uma risada que até para mim pareceu fria. Problemas pessoais? Quando você me enganou e pegou meu dinheiro, quando você usou a doença da sua mãe para encenar? Por que você não se lembrou que eram problemas pessoais? Marcos ficou paralisado. Talvez fosse a primeira vez que ele me via sem mais chorar, sem mais perguntar por quê, sem mais preservar sua dignidade. Vi claramente o olhar vacilante em seus olhos, seus lábios se movendo, querendo dizer algo para salvar a situação. Mas antes que pudesse, de fora ouviu-se o som de passos pesados. 2 homens tatuados com aparência intimidadora entraram, sem precisar de apresentação. Eu sabia quem eles eram. Os olhos de Marcos escureceram imediatamente. Seu corpo inteiro ficou rígido, como se estivesse pregado no chão. Um deles apontou diretamente para o rosto dele. Sua voz ecoou por toda a sala. Já se escondeu o suficiente. Hoje, se não pagar, não nos culpe se expusermos toda a sua podridão em público. Eu não disse mais nada. Apenas fiquei ali olhando para Marcos. Pela primeira vez em público, não havia mais casa para se esconder, não havia mais o papel de bom marido para se proteger, não havia mais como escapar. E eu sabia que, a partir daquele momento, o jogo havia virado completamente. Quando os 2 cobradores de dívidas entraram no cartório, vi claramente o rosto de Marcos passar de pálido para cinza. A imagem calma que ele tentou manter desde o início desmoronou instantaneamente. Enquanto Gabriela, que inicialmente estava apenas tensa com a minha presença, agora seu rosto também mudou drasticamente ao ouvir o grito do homem tatuado. Ela se virou rapidamente para Marcos. Seus olhos estavam arregalados, sua voz estridente, sem nenhum resquício da doçura anterior. Você me enganou também? O dinheiro do apartamento veio de um agiota? Marcos imediatamente puxou a mão dela. Em pânico como alguém que acaba de perder sua última camada de pele. Não é isso, querida. Eu posso resolver. Isso é só temporário. Não dê ouvidos a ela. Não dê ouvidos a eles. Não é tão ruim assim. Mas Gabriela não era mais a mulher submissa que se apoiava em seu lado como quando acabara de chegar. Ela puxou a mão com força e jogou a bolsa que segurava no peito de Marcos. A bolsa bateu em seu ombro e caiu no chão. Sua voz estava embargada de raiva. Eu vim com você porque pensei que você ainda tinha algum valor.
não para seguir um homem perseguido por dívidas como um cachorro. A sala inteira prendeu a respiração. Aquela frase não foi apenas um tapa na cara de Marcos, mas também um tapa na ilusão que ele havia construído. Fiquei a apenas alguns passos dele, vendo o homem que um dia se sentou à minha frente, rindo com cinismo e me dizendo para não me achar tão importante, agora ter sua dignidade rasgada por sua própria amante em público. Estranhamente, não senti mais dor, apenas amargura. Acontece que aquilo pelo qual ele arriscou sacrificar sua esposa, sua mãe e sua honra, no final foi o que o empurrou para a queda. Mais rapidamente, um dos cobradores de dívidas riu com desdém e tirou uma pilha de papéis do bolso. Ele o jogou na mesa de vidro. Ainda quer negar? Esta é a sua nota promissória. Esta é a sua assinatura. Então ele tirou outra fotocópia, agitando-a na frente de todos. E este é o propósito do empréstimo que você mesmo escreveu. Investimento para comprar casa para a futura esposa. A expressão futura esposa fez as pessoas na sala começarem a sussurrar. O rosto do funcionário do cartório estava rígido. O casal na sala de espera sussurrava entre si. Até o segurança entrou, olhando Marcos de cima a baixo, como se estivesse vendo algo nojento. Gabriela arrancou a fotocópia. Antes mesmo de terminar de ler, ela já estava furiosa. Ela se virou bruscamente para Marcos. Sua voz era estridente. Você tá louco? Eu nunca concordei em me casar com você. Eu só pedi um lugar decente para morar. Marcos ficou paralisado como se tivesse sido atingido por um objeto contundente. Gabriela, do que você está falando? Gabriela sorriu com cinismo, um sorriso que era ao mesmo tempo desdenhoso e que se livrava de toda a responsabilidade. Do que estou falando? Você ouviu. Eu nunca te mandei pegar dinheiro emprestado com agiotas para comprar uma casa, muito menos disse que queria ser sua esposa. Isso é só imaginação sua. Olhei para o rosto de Marcos naquele momento, quase não consegui reconhecê-lo. Vergonha, choque, raiva, mas ainda tentando se agarrar aos restos de sua última ilusão. Talvez até aquele momento ele ainda acreditasse que estava construindo um novo palácio, que Gabriela o defenderia. Mas não. Aos olhos daquela mulher, ele nunca foi o homem para toda a vida. Apenas uma carteira ambulante, um trampolim, alguém que poderia ser explorado ao máximo. A atmosfera ainda não havia se acalmado quando o celular de Gabriela tocou. O som do toque era muito alto no meio do silêncio. Talvez por pânico, ela acidentalmente tocou no botão do Viva Voz. Imediatamente a voz de outro homem foi ouvida claramente. Querida, já resolveu? Depois eu te pego, ok? Vamos ver o interior do apartamento. Apenas uma frase, mas parecia um balde de água gelada jogado no rosto de Marcos. Eu o vi se virar para Gabriela. Seus olhos estavam arregalados, o rosto pálido. Gabriela também ficou chocada, desligando o telefone apressadamente. Mas era tarde demais, todos já haviam ouvido. Os dois cobradores de dívidas se entreolharam e riram alto. Marcos gaguejou. Gabriela, quem era? Gabriela mordeu o lábio, seus olhos se movendo rapidamente, tentando se esquivar. E por quê? Que direito você tem de me perguntar agora? Que direito? Marcos quase gritou. Sua voz falhou. Eu perdi tudo por você. Eu me divorciei. Eu peguei dinheiro emprestado. Eu. Antes que ele terminasse de falar, Gabriela o cortou com um rosto frio. Isso é problema seu. Eu nunca coloquei uma faca no seu pescoço e te mandei se divorciar da sua esposa. Fiquei em silêncio, não precisei dizer mais nada. Aquele momento foi suficiente para fazer Marcos perceber que todos os seus sacrifícios foram em vão. Suficiente para fazer ver que a mulher que ele adorava, que ele financiava com meu dinheiro, para quem ele construía uma casa com dívidas, na verdade nunca o considerou como seu porto final, apenas uma parada temporária. Ele havia traído a pessoa que era sincera com ele por uma troca de sentimentos que era ainda mais baixa do que ele jamais pensou de mim. Olhei para Marcos por um longo tempo. Em seus olhos, naquele momento, não havia mais cálculo, não havia mais arrogância, apenas destruição.
Uma destruição nua, vergonhosa e tão amarga. A ponto de eu mesma sentir que aconteceu rápido demais, mas não senti pena, porque há quedas que não são causadas pelo destino, mas porque alguém pisou em muita bondade, em muitos limites, até que, ao escorregar, não havia mais ninguém para segurá-lo. E eu sabia que a destruição diante de mim não havia acabado. Era apenas o começo do preço de uma traição. A sala do cartório congelou após o incidente do telefone. Uma pessoa de fora poderia pensar que já era vergonhoso o suficiente, caótico o suficiente para uma cerimônia de assinatura de contrato. Mas, para mim, ao olhar para Marcos, paralisado, meu coração sentiu algo estranho. Como se tudo isso ainda não tivesse atingido o fundo do poço, como se ainda houvesse um último corte a ser feito. E naquele exato momento de fora, ouviu-se o som de passos apressados. Eu me virei. Dona Elsa apareceu na entrada, amparada por uma mulher de meia idade que eu não conhecia. Seu rosto estava pálido, os lábios pálidos, a respiração ofegante. Claramente, sua saúde ainda não estava recuperada, mas o que fez todos ficarem em silêncio não foi sua condição, mas o olhar em seus olhos. Pela primeira vez desde que a conheci, seus olhos não mostravam mais dúvida ou culpa. Havia apenas uma firmeza quase desesperada, como se ela tivesse se empurrado a um ponto sem retorno. Marcos, ao ver sua mãe, entrou em pânico imediatamente. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Vá para casa. Sua voz era tão alta, não conseguindo mais conter seu pânico. Era a voz de alguém com medo de que o pior estivesse prestes a acontecer. Mas Dona Elsa não parou. Ela soltou o braço da mulher, caminhou direto para o centro da sala, aproximando-se da mesa onde os documentos ainda estavam espalhados. Então ela enfiou a mão no bolso do casaco, tirando uma pilha de papéis dobrados. Sua mão tremia, mas sua voz era muito clara. Eu sou a mãe dele. Hoje, vim dizer a verdade para que, se eu morrer, possa descansar em paz. A sala inteira ficou em silêncio. Marcos ficou atordoado, os olhos arregalados, não acreditando que sua mãe ousaria dizer isso em público. Eu mesma, que estava a apenas alguns passos dele, senti meu coração apertar. Eu já pensei que ela se sentia culpada, já pensei que ela gostava de mim, mas nunca imaginei que ela realmente iria tão longe. Porque para fazer isso não era preciso apenas coragem, mas também uma ruptura muito dolorosa. Dona Elsa se virou para todos, suas mãos apertando os papéis. Eu mesma ouvi a conversa telefônica entre o Marcos e a Gabriela. Fui eu quem guardou as gravações de voz e as fotos que ele achava que eu não sabia. Ele usou minha doença para forçar a Sofia a dar dinheiro. Ele usou a doença da própria mãe como desculpa para extorquir a esposa. Sussurros começaram a ser ouvidos. Depois o silêncio voltou. Talvez ninguém esperasse. A pessoa que confirmou isso foi a própria mãe de Marcos. A pessoa que eu pensei que ficaria para sempre presa entre seu filho e a verdade. Marcos, como se acabasse de despertar, avançou. Mãe, pare. A senhora não sabe de nada. Não fale bobagens. Ele tentou arrancar os papéis da mão de Dona Elsa. Mas assim, que sua mão tocou na ponta dos documentos. Um tapa forte foi ouvido no meio da sala. Dona Elsa deu um tapa no rosto de seu filho. O tapa foi tão forte que a cabeça de Marcos virou para o lado. Ele congelou. Eu também fiquei paralisada, não pelo tapa, mas porque nunca imaginei que uma mãe que acabara de ficar gravemente doente, que sempre pareceu tão fraca, pudesse reunir toda a sua força para fazer isso. Dona Elsa ofegava. Uma mão segurava o peito, mas seus olhos encaravam Marcos com firmeza. Sua voz falhou de dor e raiva. Cale a boca. Eu te dei a luz e te criei, não para você usar a vida da sua mãe como capital para enganar uma mulher. Essa frase deixou o rosto de Marcos pálido.
O tapa doeu, mas a frase doeu 1000 vezes mais, porque não apenas expôs sua podridão, mas também rasgou a última imagem que ele queria manter como filho, como homem, como ser humano. Agora não restava mais nada. Dona Elsa se virou para mim. No meio daquela multidão, diante de todos, ela abaixou a cabeça. Uma sogra que eu cuidei em cada colherada de caldo e cada comprimido agora se curvava diante de sua ex-nora. Fiquei em silêncio. Minha garganta se apertou. Sua voz era baixa, mas clara. Sofia, eu errei. Eu te peço desculpas. Não por ele, mas eu só quero que você acredite. Neste mundo, ainda há pessoas que serão gratas a você até a morte. Essa frase fez algo dentro de mim parar. Toda a raiva e vergonha ainda estavam lá. Eu não conseguia esquecer tudo apenas por causa de um pedido de desculpas. Mas naquele momento, pela primeira vez, vi alguém daquela família que ousou pagar com sua própria dignidade para defender a verdade. Não mais em uma pequena lanchonete, mas diante de todos, com as próprias mãos rasgando a máscara de seu filho. Antes que eu pudesse reagir, Dona Elsa novamente enfiou a mão no bolso, tirando uma pequena escritura de terra e um testamento já legalizado. Ela me entregou, sua mão tremendo. Eu já resolvi isso alguns dias atrás. A terra de herança da minha família, quero dar a você como um sinal de gratidão por ter me salvado. Antes que eu pudesse tocar, Marcos gritou. Sua voz falhou, seus olhos vermelhos. Mãe, a senhora enlouqueceu. Essa propriedade é minha. A sala inteira ficou em silêncio novamente. Ao ouvir essa frase, meus ossos doeram. Até este momento, diante de todos, a primeira coisa em que Marcos pensou não foi sua mãe doente vindo até aqui. Não foi a verdade que acabara de ser revelada, mas um pedaço de terra de herança. Dona Elsa olhou para seu filho por um longo tempo e depois sorriu. Um sorriso amargo e doloroso. Suas lágrimas corriam livremente. Ela balançou a cabeça lentamente. Não. O que você acha que é seu, você nunca mereceu ter. Ela parou por um momento engolindo toda a dor de uma mãe e depois continuou com firmeza. A partir de hoje, considero que não tenho mais um filho como você. Vi aquele momento com muita clareza. Não foi quando Gabriela se virou, não foi quando os cobradores de dívidas chegaram. Mas neste momento, quando sua própria mãe pronunciou essa frase em público, eu soube que o último pilar de Marcos havia realmente desmoronado. E a partir daquele momento entendi que há quedas que não começam com a perda de dinheiro ou amor. A queda começa quando a pessoa que te deu a luz não está mais disposta a te reconhecer. Depois da manhã no cartório, pensei que Marcos, por mais destruído que estivesse, tentaria manter os restos de sua dignidade. Um homem como ele, que viveu por anos com uma máscara de bondade, certamente se esconderia ou esperaria a tempestade passar. Mas eu estava errada. Há pessoas que, quando encurraladas, não conhecem mais a vergonha. Elas só sabem se agarrar a qualquer coisa que possa salvá-las, mesmo que seja a pessoa que acabaram de pisotear. Na manhã seguinte, voltei ao trabalho após alguns dias de folga. Não contei a ninguém sobre meus problemas pessoais. Eu queria que tudo no escritório continuasse como de costume. Entrei no prédio na hora certa, pronta para um longo dia. Mas de longe já vi que algo estava errado. Bem em frente ao portão do escritório, um homem estava parado sozinho. Sua camisa estava amassada, a cabeça baixa. As recepcionistas no saguão o olhavam com desconforto. O segurança andava de um lado para o outro, querendo expulsá-lo, mas sem saber como. Ainda não tinha visto seu rosto, mas meu coração já estava frio. Quando ele levantou a cabeça, não tive mais dúvidas. Era Marcos. Em menos de um dia, ele não parecia mais o homem que friamente me entregou os papéis do divórcio. Seus olhos estavam fundos, o cabelo despenteado, as olheiras escuras. Assim que me viu, ele correu em minha direção. Antes que eu pudesse reagir, ele já estava de joelhos em frente ao portão do escritório. Ele se prostrou no chão frio. As pessoas começaram a sussurrar.
Alguns colegas de trabalho que acabavam de chegar pararam. A recepcionista mais jovem ficou de boca aberta. O segurança se aproximou apressadamente para puxá-lo, mas Marcos o afastou. Ele levantou o rosto para me olhar. Seus olhos estavam vermelhos, a voz rouca. Sofia, eu errei. Fui persuadido por ela. Eu estava desesperado. Por isso, fui imprudente. Me ajude. Desta vez, farei qualquer coisa. Ao ouvir essa frase, fiquei parada. Sem raiva, sem satisfação, apenas uma frieza até os ossos. Esse homem, quando estava por cima, usou sua mãe para me extorquir, usou os papéis do divórcio para me expulsar, usou minha paciência para presumir que eu engoliria tudo. Agora que está encurralado, ele se ajoelha na frente do meu escritório, diante de todos, esperando que eu o ajude como se nada tivesse acontecido. Vendo-me em silêncio, Marcos ficou ainda mais em pânico. Ele avançou e agarrou meu pulso. Sua mão estava quente e trêmula. Sofia, eu sei que fui um canalha. Não mereço ser perdoado, mas me ajude desta vez. Contanto que você me ajude, depois farei qualquer coisa. O quanto você quiser que eu pague, eu pagarei. O quanto você quiser que eu me ajoelharei. Lentamente soltei sua mão. Olhei para o homem que um dia foi meu marido com um olhar que eu sabia que não continha mais nada. Sem amor, sem pena, nem mesmo a vingança do início. Apenas estranhamento. Eu disse lentamente, o suficiente para ele e as pessoas ao redor ouvirem. Quando sua mãe estava na mesa de cirurgia, quem estava desesperada era eu. Quando você me entregou os papéis do divórcio, quem estava desesperada era eu. Quando você usou meus 530 mil para pagar suas dívidas e financiar sua amante, por que você não pensou que um dia seria você o desesperado? Marcos levantou a cabeça para me olhar, seus lábios tremendo. Ele tentou falar, mas nenhum som saiu. Então, de repente, ele chorou. Não um choro contido, mas um choro real. Chorando em público, diante de tantos olhos, mas eu sabia que não eram lágrimas de arrependimento sincero. Se ele estivesse realmente arrependido, não teria esperado perder tudo para voltar. Eram apenas as lágrimas de alguém que acabara de perder tudo o que pensava que seria seu. Naquele exato momento, o celular em seu bolso vibrou. Ele o tirou, uma notificação do banco. De relance, seu rosto ficou pálido. Antes que pudesse se recuperar, seu celular tocou novamente, desta vez do seu escritório. Ouvi vagamente a voz irritada de seu gerente. Os cobradores de dívidas foram ao escritório e fizeram um escândalo, prejudicando a reputação da empresa. A diretoria pediu que ele parasse de trabalhar temporariamente e não aparecesse no escritório até que o problema fosse resolvido. Vi com clareza naquele momento. Marcos, ainda de joelhos, segurando o telefone no ouvido. Seu corpo estava mole, seus ombros caídos, os olhos vazios. Em uma única manhã, o homem que pensava que teria um novo apartamento, uma nova amante e uma nova vida, tornou-se alguém que realmente não tinha nada. Sem casa, sem dinheiro, sem emprego, sem ninguém para defendê-lo, pensei que já era o suficiente. Mas o golpe final veio de forma mais dolorosa. Pouco depois, seu celular acendeu novamente. Não uma chamada, mas uma notificação de rede social. Alguém lhe enviou um link. Ele abriu e seu rosto congelou. O celular caiu de sua mão, a tela virada para cima bem aos meus pés. Havia um post de Gabriela. Ela não mencionou o nome de Marcos, apenas insinuou que havia sido enganada por um homem recém-divorciado que pegou o dinheiro emprestado, prometeu se casar e depois abandonou. Abaixo, dezenas de comentários cínicos. Em poucas horas, os restos de honra que Marcos tentava manter foram destruídos. Ele sentou-se na calçada sem mais forças para se ajoelhar. Suas mãos seguravam a cabeça, as costas curvadas, a boca murmurando continuamente como um louco. Como chegou a este ponto? Como chegou a este ponto? Olhei para ele por um longo tempo. Antes pensei que se o visse pagar por tudo, o que fez me sentiria muito satisfeita. Mas quando a cena realmente aconteceu, na minha frente, meu sentimento não era mais de dor, nem de pena, nem realmente feliz.
Havia apenas uma frieza muito clara, como testemunhar o fim inevitável de caminho errado. Eu disse minha última frase. Meu tom era calmo, mas cortante, porque você pensou que enganar os outros era ser esperto. Não. Isso só significa que o seu karma ainda não tinha chegado. Depois disso, virei-me e entrei no saguão do escritório. Atrás de mim, não havia mais o som de súplicas, apenas o som de alguém caindo, os sussurros dos colegas de trabalho e a voz de pânico do segurança chamando ajuda. Não olhei para trás, porque naquele momento Marcos estava completamente destruído. Não porque eu o deixei, não porque sua amante o abandonou, mas porque pela primeira vez em sua vida, ele teve que ficar sozinho no meio dos escombros que criou, sem mais ninguém tolo o suficiente para salvá-lo. Alguns meses depois, tudo lentamente chegou ao fim. Não tão rápido quanto eu esperava, nem tão barulhento quanto começou. Camada por camada, tudo foi revelado, mostrando o que há muito tempo estava podre. Graças às provas claras, aos documentos completos, à confirmação do hospital e especialmente ao testemunho de Dona Elza, consegui reaver a maior parte do meu dinheiro que Marcos havia roubado. Ao segurar a sentença em minhas mãos, não chorei nem me senti vitoriosa. Apenas sentei-me por um longo tempo no carro, olhando para aquele papel fino, e meu coração se sentiu um pouco mais leve. Não pelo dinheiro, mas porque pelo menos a verdade foi chamada pelo seu nome. Eu não era mais uma ex-esposa mesquinha, mas uma vítima de fraude que conseguiu se tirar da lama com sua calma. Sobre Dona Elza. Após o incidente no cartório, ela me enviou algumas mensagens e, uma vez, me convidou para um encontro. Ela ainda estava magra, fraca, seus cabelos cada vez mais brancos. Quando nos encontramos, ela novamente trouxe a escritura da terra, insistindo em me dar como redenção. Recusei, não porque me sentisse santa, mas porque pensei que, em sua velhice, aquela mulher já havia perdido muito. Perdeu a face, perdeu o apoio e perdeu um filho que um dia foi sua esperança. Eu não queria tirar a última coisa que ela tinha, mas aceitei seu pedido de desculpas. Não porque eu seja fácil de convencer, mas porque, em um certo ponto, percebi que às vezes os pais também são vítimas dos filhos que geram. Essa dor talvez seja mais profunda do que a de uma esposa traída. E Marcos, ele estava realmente destruído. Ouvi dizer que, depois de ser demitido, Gabriela desapareceu tão rápido quanto apareceu. As dívidas se acumularam, os telefonemas de cobrança não paravam, e os amigos que antes eram próximos por causa de sua imagem externa, lentamente se afastaram. Ouvi dizer que ele foi internado por depressão e transtornos mentais. Se fosse a antiga eu, talvez me sentisse satisfeita, mas não. Há punições que não precisam mais da nossa intervenção. A vida tem suas próprias maneiras de ensinar lições. Nós só precisamos ficar de pé, observar e entender que no final tudo volta ao seu devido lugar. Voltei a trabalhar, voltei ao ritmo normal da minha vida. Pouco depois, mudei-me para outro apartamento menor, mas mais claro. Comprei algumas plantas, troquei as cortinas. Cozinhei para mim mesma e retomei velhos hábitos. Minha vida não era glamourosa, mas era pacífica. A paz que eu pensei ter no casamento, na verdade, nunca existiu. Comecei a viver mais devagar, a ser mais cuidadosa ao julgar as pessoas e a proteger mais o meu coração. Não porque me tornei cínica, mas porque não queria mais colocar facilmente minha bondade nas mãos de outras pessoas e deixá-las usá-la como bem entendessem. Eu ainda acredito na bondade, mas percebi que a bondade também precisa de limites. Uma mulher que não sabe como se proteger, mais cedo ou mais tarde, terá seu sacrifício considerado como algo comum a ser explorado. Uma noite, perto do final do ano, Dona Elza me enviou uma mensagem curta, apenas uma linha. Ainda estou tomando meus remédios regularmente.
Não se preocupe comigo. Só espero que um dia você encontre alguém que saiba te amar tanto quanto você já amou os outros. Eu li e sentei-me por um longo tempo perto da janela. Lá fora, as luzes da rua brilhavam em amarelo. O vento da noite era fresco. Pensei que aquele casamento havia me tirado muitas coisas: dinheiro, confiança, juventude e dignidade. Mas, se eu olhar novamente, aquele casamento também me deu algo maior: consciência. Percebi que se sacrificar não é errado. Fazer o bem também não é errado. O errado é quando nos sacrificamos e fazemos o bem para a pessoa errada e depois esperamos que ela retribua na mesma medida. Nem todos merecem nossa bondade. Às vezes me pergunto, e se naquele dia eu tivesse chorado e implorado, tentando manter aquele casamento? Talvez eu não tivesse perdido apenas R$ 530.000, mas teria perdido o resto da minha vida, minha dignidade, minha capacidade de me reerguer. Pensando nisso, sinto-me sortuda. Sortuda porque, por mais que doce, eu ainda assinei. Sortuda porque no momento em que senti que havia perdido, tudo na verdade consegui me libertar. A firmeza no momento mais doloroso foi o que me salvou. Agora, toda vez que me lembro da frase de Marcos naquele dia, assine. Sua responsabilidade nesta casa acabou. Não sinto mais dor. Apenas sorriu levemente, porque era verdade. Eu havia terminado minha responsabilidade com uma casa cheia de mentiras, com um casamento construído sobre exploração e traição. Mas a partir daquele momento, pela primeira vez em anos, eu realmente comecei a ser responsável pela minha própria vida. E talvez depois de tudo isso, essa tenha sido a coisa mais valiosa que consegui salvar.